Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso espaço de interação da enfermagem de atenção primária. Estou muito feliz de estar aqui hoje e falar um pouquinho de um tema muito importante: enfermagem agora, visibilidade já na atenção primária. E aí, o que eu tenho que fazer para alcançar essa visibilidade? Fica comigo. Por acaso você já se sentiu assim no seu processo de trabalho? Como se você tivesse amarrado numa cadeira lá no fundo do mar e com uma pedra no seu colo. Como se você não conseguisse mais fazer nada para melhorar e como se aquilo não saísse do lugar. Isso já aconteceu com você? Essas frases já passaram pela sua cabeça? Apago o incêndio o tempo todo. Não consigo executar o que planejo. Às vezes penso que o dia não foi tão produtivo. Você que é enfermeiro ou aluno de enfermagem que atua ou pretende atuar na atenção primária à saúde precisa conhecer essas dicas. Precisam conhecer esse caminho que eu vou mostrar para vocês para que a gente consiga juntos alcançar a visibilidade e reconhecimento da enfermagem na atenção primária à saúde. Vamos começar trabalhando o primeiro tema. O primeiro tema que eu trabalharia aqui com vocês seria o planejamento. Gente, precisamos ter agenda semanal, né? Uma agenda organizada, fixada, disponível aí em todos os murais da unidade. Uma agenda sua, uma agenda em que você diga o que você vai fazer durante essa semana, né? Qual que é o momento, qual que é o horário desse dia que eu vou fazer o atendimento ao idoso, ao pré-natal, à criança, né, atendimento de puericultura. Gente, é o primeiro momento, é o primeiro passo. Eu preciso dizer qual que é a minha agenda semanal. Patrícia, eu tô cansada de ouvir de planejamento. Eu planejo, depois eu não consigo executar nada. Gente, no começo é difícil mesmo, porque ainda existem os resquícios de uma vida, vamos dizer, de um processo de trabalho sem planejamentos, que até você conseguir entrar na engrenagem, né, conseguir adaptar a sua equipe, a unidade e os usuários que adentram nela ao seu planejamento, é um processo demorado. Horário e que dia que eu vou deixar para atender gestante, consulta de enfermagem de pré-natal, para eu fazer visita domiciliária. Então eu fiz um roteirinho aqui: puericultura, educação em saúde, reunião de equipe, né? Em que horário eu vou atender os hipertensos e diabéticos? Quais são as prioridades que você está trabalhando aí? Monta uma agenda, monta um horário específico para esses atendimentos, né? Sem isso, vai ser impossível você trabalhar com todo mundo chegando ao mesmo tempo e você tendo que sair de uma coisa para fazer outra. Gente, isso é planejamento, é o primeiro passo. Pessoal, o segundo quesito, o segundo caminho para a visibilidade das ações de enfermagem na atenção primária é a execução, a utilização, a construção de protocolos, a implantação de protocolos, a implementação em algumas situações de protocolos no nosso município, gente. Nós precisamos ter o norte, o caminho para a execução das nossas práticas, e para isso o primeiro passo é que vocês tenham uma comissão, um conjunto de enfermeiros, um conjunto de profissionais, né, que vão ali trabalhar, construindo, pesquisando, validando esses protocolos, treinando, né, a equipe. Então isso é uma organização municipal que precisa acontecer, né? Nós podemos dar esse pontapé inicial e construirmos uma equipe, uma comissão, conversar aí com gestores, com coordenadores de saúde e dizer: olha, a gente precisa ter uma comissão aqui de protocolos, que a gente se reúna para a gente conseguir organizar as nossas ações. O protocolo, ele não engessa, ele nos traz as diretrizes, os nortes, e não podem ser utilizados pela gaveta, tá? O protocolo não foi feito para ser utilizado pela gaveta, gente. Ou então somente para ser mostrado para o pessoal da fiscalização quando eles vierem aí, a fiscalização do conselho vier fazer uma visita,
aí a gente tira ele da gaveta e mostra, mas na verdade o que está acontecendo em cada uma das salas, né, em relação aos POPs, tá totalmente diferente do que está escrito ali. Ninguém está seguindo ou ninguém nem conhece. Gente, isso não pode acontecer, isso é um trabalho fracassado. Se você construiu, elaborou somente para fiscalização, é um trabalho fracassado, tá bom? Você precisa treinar sua equipe para fazer daquele formato. Então, isso é muito importante. Organize aí, dentro desse grupo, fluxos, prioridades. Ah, como assim? Então, no meu município, eu acho que um indicador que eu preciso melhorar é do atendimento à gestante. Então, o primeiro protocolo que a gente vai pensar em implantar, em treinar a nossa equipe, é esse protocolo, esse fluxo de atendimento a essas gestantes. Gente, pensa, cada município tem uma realidade diferente, uma necessidade, uma prioridade. Covid-19 agora, né? Como que está sendo a organização dos seus fluxos aí? Como você está se planejando para isso? Então, tudo isso precisa ser pensado. Tem um fluxozinho, você escreveu, documentou já como está sendo organizado as suas ações aí dentro da sua unidade? Tá bom? Uma dica aqui para vocês, dentro desse contexto do protocolo aqui. A elaboração dos protocolos, né? Para a elaboração desses protocolos, a gente precisa conhecer outros protocolos do Ministério da Saúde sobre a mesma temática, do COFEM, da Secretaria de Estado, de outros municípios. Baixa todos eles sobre uma mesma temática, artigos científicos sobre essa mesma temática. Depois a gente vai trazer um vídeo mostrando como buscar no local adequado, em bases de dados, esses artigos. Baixa tudo, a comissão baixa, distribui, a gente vai ler. Lendo isso, vocês vão começar a reunir os melhores resultados, as melhores evidências científicas aí, para aplicação no protocolo de vocês, na organização municipal aí, dessa temática que vocês estiverem trabalhando, ok, pessoal? Então essa foi a segunda dica. Vamos para a terceira etapa desse caminho aí que a gente precisa percorrer para melhorar a nossa prática, dar visibilidade para a enfermagem de atenção primária. Então o terceiro passo é o seguinte, sai. Gente, eu não vou repetir tudo que eu já falei num vídeo anterior, né? Que eu vou deixar aqui no card para vocês só clicarem e irem pro vídeo na sequência se vocês não assistiram ainda esse vídeo, tá? Quando eu pergunto aqui nesse ponto, vocês utilizam os instrumentos da profissão de vocês, né? Um grande método, um grande instrumento da nossa profissão é a sistematização da assistência de enfermagem, ela que organiza, tá? Então, será que eu utilizo dentro disso, né, todos esses instrumentos que me ajudam a organizar a minha prática da atenção primária à saúde? Quais instrumentos são esses? Primeiro, processo de enfermagem, 5 etapas, lá no vídeo tem todas essas, o trabalhar dessas etapas não é o objetivo desse vídeo aqui. Mas você utiliza processo de enfermagem na sua prática? Não, Patrícia. Como assim, gente? Como assim? Não, Patrícia, eu não faço consulta de enfermagem. Como assim? Como não faz consulta de enfermagem? Precisa, gente. Nós precisamos se empoderar de consulta de enfermagem na nossa prática, tá? O vídeo lá fala um pouquinho mais sobre esse processo e ele é importante. E aí a gente tem outros instrumentos aqui que organizam o processo de enfermagem, nesse caso. As teorias de enfermagem, nós temos as classificações para a prática de enfermagem, né? São todos métodos científicos que a gente tem que usar para trabalhar o nosso dia a dia aí na atenção primária. Não é só isso, calma que tem muito mais. Outros instrumentos como outros métodos como classificação de risco, precisamos ter para organizar nossas prioridades de atendimento. Nós precisamos ter estratificação de risco dos grupos que a gente trabalha aí. Ok, gente? Quem é que tem risco para doença cardiovascular? Como eu posso trabalhar com esse grupo? Será que eu sei? Eu preciso saber, tá bom? Na atenção primária. Outros instrumentos para organizar a assistência de enfermagem, a gente tem o dimensionamento, né? O dimensionamento de enfermagem precisa estar atualizado e não só ser um instrumento, né? A gestão precisa ter acesso a esse documento, porque não é apenas um instrumento que precisa ser também apresentado à fiscalização do município. Não. Ele vem para ajustar a nossa equipe, melhorar o nosso processo de trabalho. A gente vai falar um momento só sobre dimensionamento também. Pessoal, então a gente falamos aí o terceiro caminho aí para a gente alcançar, né, essa visibilidade e reconhecimento na atenção primária.
E a dica que eu deixo aí para esse terceiro passo, que é a SAIS, utilização, aplicação desses instrumentos no nosso dia a dia de trabalho, é que você conheça em profundidade esses instrumentos e estude, tá, gente? Esse estude já puxa um gancho para a nossa próxima dica. A nossa próxima dica é a seguinte, né? O nosso próximo caminho aí para alcançar esse reconhecimento é a frequência nos estudos, tá? Então, a busca de conhecimento, gente, ela precisa ser frequente, tá? Conhecimento a gente busca por meio de a gente adquire, né, por meio de diversas situações. Uma delas é a busca, é quando eu, profissional, busco. Outra situação é quando o serviço me oferta, tá? Mas eu não posso ficar esperando o serviço me ofertar. Eu preciso buscar. Precisamos frequentemente estudar. Tá? Como assim, Patrícia? Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Que hora você quer que eu estude? Como eu vou fazer para estudar? Gente, é uma questão de organização do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem uma dúvida dentro do nosso dia de trabalho e a gente volta para casa com essa dúvida. Isso é muito ruim. Aí a gente vai para casa com a dúvida que a gente teve lá no momento do nosso... Foi numa consulta de enfermagem, em qualquer outra situação. Eu fui para casa com essa dúvida. No outro dia eu retornei pro trabalho com a dúvida. Aconteceu de novo aquela situação que eu tinha que ter tirado aquela dúvida e eu não tirei. Então, isso não pode acontecer. Isso é uma oportunidade de conhecimento. São coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia que nos fazem buscar. Então, busquem. Pare um pouquinho, entra no computador, faz uma pesquisa, busca aquilo, não fica com aquela dúvida. E isso é busca de conhecimento. Ela tem que ser constante, não é só curso, não é só capacitação, treinamento. Então, cuidado aí, né, com aquela fala. Eu não sei porque ninguém me ensinou. Eu não faço isso porque eu não sei fazer isso. Gente, cuidado, tem coisa que é nossa. Além disso, gente, dentro desse quesito frequência dos estudos, eu quero destacar para vocês a importância da gente buscar qualificação em outros níveis. Como, por exemplo, além das especializações, mestrado e doutorado. Patrícia, que besteira é essa que você está falando? Eu não vou fazer mestrado porque eu quero assistência, eu quero gestão da unidade, eu não vou fazer doutorado porque eu não quero dar aula. Gente, para tudo. Se você pensa assim, precisa buscar mais. Porque mestrado e doutorado não é só para dar aula, eles ampliam a nossa visão de pesquisa, eles ampliam a nossa visão de assistência. Eu vou falar por mim, pessoal. Depois do meu mestrado, eu senti o meu mestrado como um divisor de águas para mim, né, na minha profissão. Eu tive uma amplitude de olhar depois que eu fiz o meu mestrado, que a minha experiência prática melhorou muito. As minhas ações melhoraram. Eu sou docente, certo? Eu sou docente, mas as minhas ações práticas também melhoraram, tá bom? Porque eu conheci novos caminhos para busca, para pesquisa, eu tive a oportunidade de acessar, além de acessar estudos científicos de uma determinada área. O meu mestrado foi profissional. É uma ótima escolha. Doutorado profissional, mestrado profissional, ele foca na profissão e naquilo que você está trabalhando, gente. O mestrado, tanto mestrado profissional como doutorado profissional, você tem que melhorar alguma coisa na sua prática de trabalho. Olha só, gente, como isso é rico. E uma dica que eu deixo para vocês é que vocês formem grupos no município, tá? Forma grupos de estudo, grupos para vocês sentarem, tirarem um momento para estudar. Isso é muito importante, porque surgiu uma demanda nova numa unidade, ou surgiu um caso, né? Essa discussão é muito rica por pares, quando você tem pessoas para discutir junto com você essa situação. E é importante que a gente reserve tempo no nosso processo de trabalho para também fazer esses estudos, ok, pessoal? Continuando. Pessoal, o quinto passo para alcançar essa visibilidade aí na atenção primária à saúde é a gente conhecer os números. Como assim, Patrícia? Eu preciso conhecer os números que eu lido no meu dia a dia. Que números são esses que eu tenho que conhecer, gente? Quando a gente tem um processo de trabalho organizado e planejado, a gente consegue ter instrumentos para organizar e planejar esse processo de trabalho, né? Já fica aí a dica. Tanto o sistema de informação bem alimentado,
quanto planilhas, e em locais onde não tem sistema de informação ainda, onde não é informatizado, onde não tem planilhas, eu conheço muita gente organizada utilizando ainda o papel, né, um caderno, um recurso assim, para organizar os seus números, suas estatísticas. Como assim? Um profissional, um enfermeiro, profissional da equipe de enfermagem, empoderado de suas práticas, ele sabe exatamente quantas gestantes ele tem acompanhamento. E quando eu falo sabe, gente, não é que eu tenho que ter aqui o número no cérebro. Muita gente tem, né? Mas é que eu tenho que ter um arquivo, algo que eu abra com um clique e que eu saiba exatamente e que esteja sempre atualizado aquilo. Quantos curativos de alta complexidade eu estou fazendo, quantos gestantes eu tenho acompanhamento, quantos hipertensos, quantos diabéticos, meus recursos materiais, como que estão, né, meu estoque, tudo isso precisa fazer parte desses números que a gente tem que ter o conhecimento específico no nosso dia a dia de trabalho, gente. Isso é muito importante. A sexta dica que eu gostaria de trazer para vocês, na verdade não é só uma, é mais de uma, é assim, ó: projete, execute o que você projetou e registre. Então, olha, projete, execute e registre. Gente, não adianta de nada eu fazer um projeto, eu desenvolver. Quando eu falo um projeto, não fiquem pensando aí que são coisas mirabolantes, não. São coisas que a gente no dia acorda, escreve, entra na nossa rotina de trabalho lá, escreve e fala: não, eu tô com um indicador de saúde que eu preciso melhorar e eu vou desenvolver tal ação. Chama a equipe, conversa, fala: gente, nós vamos fazer isso. Agentes comunitários, vocês vão trabalhar aqui nesse processo, nesse projeto. Técnicos de enfermagem aqui, psicólogo da unidade, se você tiver disponível, médico. Nós vamos fazer dessa forma. A gente traçou, escreva isso que você traçou, né? Execute, treine a equipe, execute isso que você traçou e, sobretudo, registre, tá bom, gente? Registre como? Como eu posso registrar? Fotos, vídeos, assinaturas de pacientes por meio de listas de presenças, né, desses participantes, planilhas, né? Então, além de tudo isso, você pode ter planilhas, né? Se eu não tenho sistema de informação, faz uma planilha no Excel, no Word, para você ir lançando os dados de quem participou, né? Não sei o que você quer fazer. E aí, quando a gente pensa em projetar, executar e registrar, a gente tem que pensar em objetivos específicos. Por isso que é importante eu ter conhecimento de quais são os diagnósticos de enfermagem que eu estou tendo, quais são os problemas de enfermagem, né, por meio dos diagnósticos. Quando eu organizo todos os diagnósticos numa planilha, que eu lanço no final do dia, eu peço para alguém lançar para mim nessa planilha organizadinha, quais foram os principais diagnósticos, eu tenho pontualmente um tema para trabalhar, né? E até mesmo os indicadores de saúde do município nos ajudam a saber o que eu tenho que projetar, que projeto eu tenho que fazer, né? Porque projeto é saber como fazer, aonde fazer, quem vai me ajudar a fazer, né? Quais os recursos eu vou precisar para fazer isso. Então, por isso que eu falo que tem que ter um projeto, tá, gente? Então, isso é muito importante, porque é através disso que os meus indicadores de saúde vão melhorar. E com certeza a minha prática, né? Então, vamos para a sétima dica, que é a seguinte: mostre seus resultados, movimente-se. Gente, precisamos mostrar os nossos resultados, né? Precisamos pegar o número de pacientes que foram atendidos, quais foram as variáveis, o que eu fiz com esses pacientes, qual a intervenção que eu fiz, né? Mediante essa intervenção, eles retornaram e a gente começou a avaliar o que melhorou. Quantifica, tem vários instrumentos aí de avaliação de processo, de avaliação de resultado, que a gente pode um dia falar sobre eles e conhecer melhor esses instrumentos de avaliação de resultado na atenção primária à saúde, né? Pra gente poder ter dados. Isso, gente, aquele grupo que eu falei lá atrás, um grupo de protocolo para conversar sobre protocolo, um grupo para estudar, né? Ele pode ser o grupo que vai ser chave nesse momento de fazer aí
análises estatísticas, de falar assim, de colocar isso numa planilha de Excel, num programa específico e de trazer porcentagens de melhora, trazer gráficos de antes e depois. Pessoal, então como forma da gente fechar aí esse pensamento sobre essa questão de mostrar resultados, né, e de eu dar um exemplo também prático disso, em que os resultados podem gerar um produto, pode gerar um reconhecimento, uma visibilidade para os enfermeiros de atenção primária, para os enfermeiros de modo geral, né? Eu cito o exemplo de uma enfermeira que eu conheço, gosto muito dela, sou fã, na verdade, tenho várias inspirações, tá? Mas ela é uma delas, chama-se Elisimar, ela é coordenadora da enfermagem lá de Florianópolis, Santa Catarina, né? Tem uma equipe maravilhosa de trabalho e essa enfermeira, ela sempre mostrando, participei de algumas palestras dela, em que ela mostrava os indicadores do município, todos eles trabalhados por gráficos, por estatísticas, por números, no sentido de avaliar, né, junto com o seu grupo, sua comissão de trabalho, seus enfermeiros. Ela tem comissão de protocolo, grupo de estudos, né, em diversas áreas diferentes, em CIP, em SAI. Então ela separa a sua equipe, olha, você vai estudar isso, você vai estudar aquilo. Grande parte dos enfermeiros que trabalham com ela lá na ponta são mestres, são doutores, outra parte especialistas. É uma equipe muito participativa, que trabalha junto e tudo isso levou um reconhecimento. Queria até deixar para vocês verem, porque muita gente fala de reconhecimento. Opa, de novo. Quando a gente fala de reconhecimento, a gente pensa no reconhecimento financeiro, né, gente? Que é o que muita gente quer. Bom, afinal eu quero ganhar bem, né? E a Elismar, em uma palestra que eu participei dela, né, da equipe de trabalho dela, ela fala como ela alcançou, né, como que a equipe dela, como que o município conseguiu alcançar o piso, né, o salário que eles têm lá, né, e eu vou trazer aqui porque tá público, né, tem um edital lançado de 2019 com o salário que eles publicaram lá, o concurso público deles. Tá bom, gente? E isso é importante pra gente entender que quando a gente mostra resultados, a gente alcança e conquista. Eu me lembro muito bem da Elismara dizendo o quanto foi difícil, né? O quanto foi difícil para ela mostrar que o enfermeiro merecia. Não deveria ser assim, né? O momento que a gente vive é muito propício para a gente entender o nosso papel, a nossa importância, para os gestores entender esse papel, essa importância do enfermeiro, tá bom? Mas ela disse que foi por meio de mostrar esses números, mostrar os resultados, foi por meio de muitos embates, de muitas lutas, que ela conseguiu alcançar o que tem hoje e estão batalhando por mais. Esse aqui é o piso salarial, o último concurso edital que eu vou deixar para vocês darem uma olhada, né? É curioso isso. A gente pega o edital de município que a gente vê enfermeiro ganhando 1.500, uma vergonha, né? E vê enfermeiro edital lançado aí com R$2.000, né? E a gente pega um edital como esse e vê esse valor lançado, isso é extremamente gratificante, né? Vistas ao grande, a gente fala, por que essa discrepância? Então, eu conheço muito bem, né, pelas palestras que eu ouvi dela, pelo pouco que eu já conversei com ela, a história, né, desse processo, parte dessa história, desse processo, de como eles chegaram a esse resultado, tá bom? Eu espero que isso possa contribuir com vocês, contribuir com a prática, contribuir com a reflexão, né, com a seguinte reflexão, gente. Tá, pessoal, eu tenho um último tópico para falar, que eu tava esquecendo. Equipe. Esse tópico, gente, essa última dica, ela é essencial, por isso que eu deixei ela por último. Eu não consigo executar nada disso, quanto mais tudo isso que eu falei aqui. Jamais, se eu não tiver uma ótima equipe de trabalho. Equipe que conheça as suas atribuições, as suas práticas, uma equipe treinada. Muitas vezes a gente fala, nossa, meu técnico, meu auxiliar, um membro da equipe não faz, eu preciso pedir para ele fazer. Mas será que a gente vem treinando, né? Será que a gente tem reunião periódica com esses profissionais? Como que está, né, essa relação,
né? E é importante a gente construir uma relação com a nossa equipe. As críticas, pessoal, geralmente a gente escuta muita crítica, mas comecem a descartar as críticas que não tiverem sugestões, tá? Quando você faz uma crítica e você vem com uma sugestão cabível, acolha essa crítica, né? Ela é construtiva. Agora, quando se fazem para você uma crítica, automaticamente pergunte o que você sugere. Se a pessoa não falar nada, você pode descartar essa crítica, tá bom? Nas equipes de trabalho é muito importante a gente ter sugestões, né? Porque afinal o nosso objetivo ele é único, ele é comum. Ofertar a melhor assistência aos nossos usuários. As pessoas que adentram a nossa unidade, eles entram com a certeza de que o problema deles, né? Esses problemas serão resolvidos, ok, pessoal? Então isso é muito importante. Além disso, escalas de atividades bem elaboradas, organização da sala, que cada profissional saiba exatamente qual sala que ele vai entrar, organizar, fazer provisão de material, no final do dia que ele vai fechar, que ele vai guardar material, que ele vai lavar material, que ele vai embalar material, que ele vai deixar certinho para o plantão seguinte. Tudo isso faz parte. Eu só consigo, gente, trabalhar tudo isso, todos esses tópicos que a gente lidou aqui, se no final das contas eu tiver uma equipe.